Bacana. Galera, se liga só. Então, a próxima escola e última é o cinismo, certo? Cinismo é uma escola de filosofia que foi fundada por um camarada muito bacana chamado Antístenes, certo? Mas o cara mais famoso dessa escola acabou sendo um dos discípulos dele, chamado Diógenes. Foi o cara do barril, certo? Então olha só, o Antístenes foi discípulo do Sócrates. E daí que ele tirou a ideia que levou ao cinismo, beleza? Então vamos lembrar primeiro o que acontece. O nosso amigo Antístenes escolheu esse nome. Aliás, não sabe se foi ele que escolheu ou se as circunstâncias escolheram para ele. Mas o que acontece? A palavra cínico vem da palavra kinos, certo? Que é uma palavra grega que em português significa cão, cachorro, certo? O que isso tem a ver? O grande lance é... Calma aí, deixa eu fazer a conexão agora. Antístenes foi discípulo de Sócrates, beleza? Então qual é a parada? Ele pegou uma frase, um ensinamento do Sócrates, que é bem famoso, e começou a viver esse ensinamento de maneira bem literal. Quando Sócrates diz conhece-te a ti mesmo, ele está colocando umas situações implícitas ali, umas questões implícitas. Quando ele fala conhece-te a ti mesmo, significa que você deve voltar a sua atenção para desenvolver. Volta a atenção para você mesmo, conhece a ti mesmo, certo? Volta a atenção para você mesmo para desenvolver a virtude. E para isso você necessita naturalmente do afastamento das coisas materiais. Você se afasta das coisas materiais, certo? De bens, de status, de grana, de poder, entendeu? De rótulos sociais. Se afaste disso tudo e se preocupe com a busca pela virtude, certo? Em se tornar uma pessoa cada vez melhor e mais inteligente. Então, basicamente, a gente pode entender o conhece-te a ti mesmo do Sócrates assim: se afaste das coisas materiais e volte as atenções para você mesmo para desenvolver virtude, certo? E aí, o que acontece? Eles acabam pegando, o Antístenes, ele pega de maneira literal esse lance do afastamento dos bens materiais. E ele faz o quê? Para entrar para a escola cínica, você tinha que se livrar de tudo aquilo que o tempo ou o acaso podem lhe tirar. Deu uma esquecida aqui de leve, certo? Então, Sócrates, ele dizia o conhece-te a ti mesmo, e aí daí o Antístenes chegou ao ponto do, cara, vou até anotar aqui. O caminho é me afastar dos bens materiais. Não só me afastar, mas também abandonar. Então a ideia, qual é o caminho para alcançar a ataraxia, certo? Para alcançar a felicidade, a ausência de questionamentos, que é o objetivo das escolas de filosofia do helenístico. Para os cínicos é o abandono dos bens materiais. Certo? E para a gente entender melhor, quando a gente fala bens materiais, é tudo aquilo de material que, vou escrever aqui para vocês, é aquilo que o tempo, ou o acaso podem lhe tirar. Aquilo que o tempo ou o acaso podem lhe tirar. Então você já se livra disso por livre e espontânea vontade. JL, qual o sentido disso? Cara, é incrivelmente simples. Nós, seres humanos, somos dependentes. Nós temos uma facilidade de criar dependência das coisas que é impressionante.
Então, uma vez que eu tenho contato com alguma coisa, rapidamente eu me torno dependente dessa coisa. Beleza? E se eu perco, a gente pode perder, acaso ou tempo. Se eu perco isso, eu vou sofrer. Opa! Sofrimento é justamente aquilo que as escolas helenísticas buscam eliminar, buscam se livrar. Sacou o lance? Então, antes que o tempo ou o acaso me tire, eu já tiro, eu já largo. Então, assim, os cínicos passam a viver como os cães de rua. Você já se perguntou como que mendigo vive? Eu já me perguntei muito isso, certo? Cara, você vê aquele camarada igual a você na rua. Ah, igual a mim não, JL, ele é sujo. Pô, esse problema se resolve com um banho, certo? Mas, cara, somos seres humanos, cara. Tipo assim, eu fico olhando e vendo, cara, de repente posso ser eu ali amanhã, entendeu? Então eu fico pensando como essas pessoas vivem. Eu que trabalho bastante, as pessoas que trabalham muito, a gente tem algumas dificuldades, a gente passa algumas vontades. Para os cínicos, isso tudo é porque a gente já se acostumou com aquelas coisas. Ah, eu fico triste quando tô a fim de comer um japonês, mas não, já gastei muito ontem, tem que ser... Nossa, minha cachorrinha tá latindo pra caramba. Não sei se dá pra ouvir. Mas enfim, não posso comer no japonês porque eu já gastei muito ontem e eu não posso gastar o dinheiro todo com isso. Bacana. Certo? E aí o que acontece? Então a gente sofre, passa vontade, queria comprar aquele negócio, mas não dá agora, tem que esperar. Imagina um mendigo. Cara, o mendigo não tem expectativas dessas coisas. É como um cão de rua. Vê aquele cachorro de rua gordinho, forte, se bobear, ainda quer te morder. Aí eles percebem, cara, para você viver bem, você precisa só do básico. Somente o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Bacana. Sacou? Então, cara, eles passam a viver assim, somente com o estritamente necessário. Diógenes é um cara famoso. Por quê? Ele tinha uma família cheia de dinheiro, ele pediu a porção dele da herança, doou tudo para não ter risco de querer voltar, né? E passou a viver na rua em um barril, certo? Isso me lembra alguma coisa, hein? Lá vem, Chaves? Isso, certo? Então Diógenes passou a viver num barril somente com alguns livros, beleza? E essa era a vida dele. Por que o nome cínico hoje em dia acabou sendo ligado a sarcasmo, a deboche? Muito provavelmente por causa da personalidade do Diógenes, certo? Diógenes era um cara de enfrentamento. Ele era um cara de debochar dos outros, assim como das regras sociais. Uma vez, tem uma história, né, que Diógenes estava na praça, numa praça, tomando um solzinho, deitado, dormindo, e aí vem Alexandre o Grande falar com ele. Porque Diógenes estava criando estava tipo assim, juntando muita gente em volta dele e ficava questionando o governo, ficava questionando Roma, questionando as ordens, questionando a sociedade. E esse movimento estava crescendo muito, então começou a gerar incômodo às autoridades. Então Alexandre o Grande, o próprio, foi lá conversar com Diógenes. Aí Diógenes está lá deitadão, o Alexandre para assim, na frente dele, já em cima dele, e fala: Diógenes, soube que você fica por aí reclamando, falando mal de mim, da sociedade de Roma, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí ele olha e fala: devolva meu sol, e volta a dormir. Por quê? Ele estava tomando solzinho, né? Igual o cachorro, né? No quintal tomando solzinho na barriga. Quando o Alexandre o Grande chega, ele tapa o sol, faz sombra em cima dele, sacou? Aí ele fala: devolva meu sol, e dane-se, sacou? Mas enfim, essa é a parada. Então, os cínicos, qual o grande lance para eles? Qual é o caminho para a ataraxia? Abandonar os bens materiais, correto? Esse é o lance. E aqui são os personagens principais dessa escola, ok? Discípulo de Sócrates. Então lembra, Sócrates: conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo é o quê? Se afasta dos bens materiais e foca na virtude. Então, Antístenes e a escola toda levaram isso até o ponto extremo, certo? Valeu, galera. Bacana. Diógenes era conhecido como Sócrates louco.